Bom, gente, então como vocês sabem, a primeira propriedade é o que diz? Que a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer é sempre igual a 180. Isso aí a gente já sabe, aprende desde lá adiante. E naquele videozinho também tá lá, a soma dos ângulos internos é sempre 180. Somei os 3 ângulos internos igual a 180. Agora, o que a apostila fala? A outra propriedade que ele diz assim, o que ele fala aqui? Ó, um ângulo externo de um triângulo é igual à soma dos ângulos internos não adjacentes a ele. O que significa? Que não pertencem ao mesmo vértice. Então, eu tenho esse ângulo externo aqui, Z. Quem é o ângulo interno dele? É C. Esse é adjacente, tem o mesmo vértice. Então, esse ângulo Z é igual à soma daqueles que não estão ligados a ele. Quais são os que não estão ligados a ele? A e B. Então, Z é igual a mais B. Como o outro ângulo externo aqui, X. X é igual a quê? A B mais C. Qual é o outro ângulo externo que eu tenho aqui? Y. Y é igual a quê? A mais C. Então, essas aqui são as propriedades. O ângulo externo é sempre igual aos dois internos, a soma dos dois internos não adjacentes a ele, que não estão juntos dele, tá? Outra coisa, interno mais externo é sempre igual a quanto? 180. Isso aqui é um ângulo raso. 180. Z mais C igual a 180. É uma outra propriedade que a gente já viu anteriormente, tá? Então, a primeira propriedade que ele está falando aqui, ele está falando dos ângulos externos. Ângulo externo é igual à soma dos internos não adjacentes a ele. Essa é uma propriedade. Qual é a outra propriedade que ele fala aqui? A soma dos ângulos externos, está mais acima, não está aparecendo aí. A soma dos ângulos externos de um triângulo qualquer é 360. Se a soma dos internos é 180, a soma dos externos é sempre 360. Qualquer um que seja o externo, é sempre 360. Então, eu vou fazer 120 mais 120 mais 120 igual a 360. 60 mais 60 mais 60 igual a 180. Então, essa é uma outra propriedade, que a soma dos ângulos externos de um triângulo é sempre igual a 360. Então, se eu tenho lá um triângulo e eu tenho os ângulos externos, eu somo esse mais esse mais esse igual a 360 e resolvo o exercício. Tá, gente? Então, aqui, ó, externo, externo e externo. Tá? Então, a gente já viu que a soma dos internos é 180 e a soma dos externos é 360. E a outra propriedade que ele fala ele está falando do triângulo isósceles aqui. Então, o triângulo isósceles de um retângulo, ó, 90. Se aqui é 90 e ele é isósceles, esse lado é igual a esse. Se esse lado é igual a esse, os ângulos da base também são iguais, 45 e 45. Tá, gente? Então, essas são as propriedades que a gente tem que ver. Então, voltando para a gente relembrar. Um ângulo externo é igual à soma dos internos não adjacentes. Já vimos. A soma dos ângulos externos de um triângulo é sempre igual a 360. A soma dos internos é igual a 180. E num triângulo isósceles, os ângulos da base são iguais, não é isso? Porque os lados do triângulo isósceles, dois lados, têm a mesma medida. Se eu tenho um ângulo reto, sobrou quanto para eu dividir pelos dois? 90 dividido por 2, 45 cada um. Daqui a pouco eu vou voltar para a gente ver esses exercícios resolvidos que estão aqui, como é que eles foram feitos. Tá bom, gente?